O Flamengo foi corajoso, o Flamengo foi digno, o Flamengo não abriu mão do seu estilo de jogo e fez o Bayern de Munique jogar de forma séria. Isso, para mim, dentro do contexto, já é algo muito positivo. Fazer o Bayern de Munique jogar de forma séria, levando a partida séria, e levou sim. Foi uma aula de futebol que a gente pôde observar, mas isso não é uma crítica ao Flamengo. Repito, acho que o Flamengo competiu, acho que o Felipe Luiz teve a estratégia correta. Eu não vou ficar sendo prepotente dizendo que se ele mudasse a escalação, a história poderia ter sido diferente. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos continuar acompanhando tudo que a imprensa brasileira falou sobre a eliminação do Flamengo lá na Copa do Mundo de Clubes. E o que a gente sabe é que o Mengão foi eliminado, né? Infelizmente foi dominado ali pelo Bayern. E o Vene Casagrande, também o Pedrosa e a Fernanda lá do SBT Esportes Rio, eles desabafaram, né? Mandaram a real ali sobre o que esperar desse jogo, sobre o que eles acharam desse jogo, na verdade, e os reais motivos do Flamengo ter perdido para o Bayern. Infelizmente não deu pro Mengão, e é isso que vamos ver. A partir de agora o link lá do SBT Esportes Rio estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Obrigado por não deixar o caos acontecer no Rio de Janeiro. Obrigado. Você é um amigo. Meu Deus do céu. Vene. Olha, eu vou te falar, Pedrosa, em nenhum momento o caos chegou perto. Teve um... Você acha, Vene? Soltaram uns estalinhos, Vene. Sabe quando tu vai no carro da autoescola, então o primeiro é reprovado, aí você senta lá na grama e fica esperando o outro? Só espera. Era eu esperando o Vene. Só Eu falei, espera. vem, Vene, por favor, pra eu não ficar sozinha aqui nessa grama. Agora Ô, a gente Cris. tá assim, ó, vem, Cris! Ô, Cris! Vem, Cris! Olha que o Brasil é tão gostoso, Cris. Você não quer voltar? Olha como é que a gente tá feliz aqui nesse programa. Ô, Vene Casagrande. Vamos lá, Fernanda Maia. Muitos discursos nesse pós-jogo do Flamengo, o que é natural, né? A opinião é igual bumbum, cada um tem a sua, não é mesmo, Vene Casagrande? Respeito todos. E o futebol é assim, cada um olha um jogo de 90 minutos de um jeito. Mas eu quero saber de você, Vene Casagrande. Eu vou primeiro, depois eu perguntar se você gostou do Flamengo desse Mundial. Eu acho que a resposta vai ser sim, né? Mas eu quero saber o que você achou desse jogo com o Bayern. Muita gente falando, o Flamengo perdeu por seus próprios erros. Enfim, qual foi a sua análise em relação a esse Flamengo, a esse jogo, que foi um jogo bem movimentado, hein, Vene Casagrande? Boa tarde pra você. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Lucas Pedrosa, a todos que estão nos assistindo. Pois bem, vamos lá. Eu acho que em nenhum momento eu não vou entrar no discurso que o Flamengo bateu de frente, que, nossa, fez um jogo que chegou perto de vencer ou até mesmo empatar. Em nenhum momento eu vou mencionar isso. Eu acho que a gente pôde ver a discrepância, de fato, de maneira literal, da elite do futebol europeu, que é o Bayern de Munique, para o futebol sul-americano. A elite do futebol sul-americano. Exatamente, estamos falando de um clube que atualmente é o líder do Campeonato Brasileiro, tem um dos melhores elencos do cenário sul-americano, se não for o melhor. Mas em nenhum momento, Fernandinha, o Flamengo esteve perto de vencer o jogo ou até mesmo empatar. Em nenhum momento o Flamengo teve o controle do jogo. Muito pelo contrário, o Bayern de Munique teve o controle durante os 90 minutos. E outra, o Flamengo errou bastante. Mas errou por quê? Porque o adversário força você a errar. É um jogo muito bem trabalhado, muito bem treinado. É algo de outro futebol. E nenhum outro clube aqui no cenário sul-americano faz o que o Bayern de Munique fez com o Flamengo. Pelo contrário, é o Flamengo que faz com os adversários. Então não tem como eu chegar aqui na frente das câmeras. Eu sou torcedor, bacana, mas antes de tudo eu sou jornalista e preciso honrar o meu currículo. Eu preciso ser sincero com o torcedor. Torcedor rubro-negro, em nenhum momento o Flamengo teve o controle do jogo. Em nenhum momento o Flamengo foi melhor em campo. Em nenhum momento o Flamengo assustou o Bayern de Munique. Pelo contrário. Tudo bem, o Bayern de Munique abriu 2-0 aos 10 minutos, por quê? Porque forçou isso. Eles fazem uma marcação extremamente alta, muito bem trabalhada. Eles fazem com que você erre a todo momento. São 6 marcando sob pressão em alto nível. O próprio Felipe Luiz falou isso em entrevista coletiva. Só que eu acho que é válido esse tipo de confronto. Ele utilizou uma palavra na entrevista coletiva que eu concordo. É um intercâmbio, é um jeito maravilhoso de a gente observar e evoluir de certa forma. E aprender também. Você tem que aprender com os erros. Mas ficar crucificando, por exemplo, Luiz Araújo, que teoricamente entregou 2 gols, ficar crucificando um Wesley, que de fato começou o jogo muito afobado, eu não vou entrar nesse discurso. Pelo contrário, eu acho que tem que fazer elogios ao Flamengo. Querendo ou não, o Flamengo competiu, mas competir não quer dizer que esteve perto de vencer ou até mesmo empatar. Pelo contrário, o Bayern de Munique, quando sentia que estava sendo ameaçado, acelerava um pouco o jogo e deu no que deu.
Vamos lá, o primeiro gol do Flamengo, beleza, sai num golaço do Gerson. O segundo gol sai por quê? Porque a bola acabou batendo na mão do adversário e foi pênalti. Quando o Bayern de Munique se sentiu ameaçado, acelerou o jogo e conseguiu controlar novamente. Teve o controle, o time alemão teve o controle do jogo a todo momento. Em nenhum momento o Flamengo assustou o Bayern de Munique. Eu não vi o Bayern de Munique assustado em nenhum momento. É uma frieza, né? Exatamente, estamos falando de um time, assim, é absurdo. Assistir o futebol do Bayern de Munique é prazeroso, é bacana demais. E ainda, e esse jogo mostrou pra gente, estamos ainda muito longe do futebol europeu, da elite do futebol europeu. Eu acho que os times brasileiros, independentemente do que aconteça com o Fluminense agora, com o Palmeiras agora, eu acho que os times brasileiros saem maiores do que chegaram. A competição foi extremamente válida para todo mundo e válida, inclusive, para a gente observar o que precisa evoluir. Válida também para a gente entender que hoje no futebol não tem mais como você ter jogadores que não têm uma noção tática. Olha o Bayern de Munique jogar, é uma noção tática absurda, é uma frieza absurda, é algo muito bem treinado. Olha o Harry Kane, o que ele faz. O Harry Kane, ele aproveita todas as oportunidades, totalmente diferente dos clubes brasileiros. Olha quantas oportunidades o Palmeiras teve e não conseguiu converter. Olha quantas oportunidades o Flamengo teve e tem ao longo da temporada e não consegue converter. Eles conseguem converter. Tanto é que eles finalizaram menos que o Flamengo, mas eles fizeram mais gols. Por quê? Porque eles treinam para isso. Então, assim, foi uma aula de futebol que a gente pôde observar, mas isso não é uma crítica ao Flamengo. Repito, acho que o Flamengo competiu. Acho que o Felipe Luiz teve a estratégia correta. Eu não vou ficar sendo prepotente dizendo que se ele mudasse a escalação, a história poderia ter sido diferente. Acho que ele não poderia deixar o Danilo fora desse jogo, porque o Danilo, pela experiência que ele tem em confrontos como esse, ele poderia passar mais tranquilidade a outros jogadores que não estão acostumados com esse tipo de duelo. E eu vou dar um exemplo, o Wesley. Eu acho que o Wesley entrou extremamente afobado. O próprio Léo Ortiz, que foi titular na vaga do Danilo, acho que entrou afobado. O Arrascaeta, a gente está falando de um Arrascaeta que está vivendo a melhor temporada em números na carreira dele. É top 3 hoje no futebol brasileiro, mas não tem condições físicas de encarar um jogo como esse. Só para a gente ter noção da discrepância que é o futebol brasileiro para o futebol europeu. Estamos falando de um jogador que é top 3 no futebol brasileiro, mas no futebol europeu talvez não daria conta do recado por conta da parte física. Então a gente teve vários aprendizados nesse jogo, mas eu não vou ficar aqui crucificando, caçando culpado no time do Flamengo, muito pelo contrário. Acho que vale os elogios. E é isso, o Felipe Luiz foi muito bem na entrevista coletiva. O futebol europeu é isso. Eles são muito melhores que a gente e a gente precisa entender isso. E como que vai nivelar isso? Não tem como. Economicamente falando, não tem como. O dinheiro está lá, o dinheiro não está aqui. E há algum tempo, né, Vene? Isso não é de hoje, não. Vamos ver o que o Felipe Luiz falou. Isso aí que o Vene está citando após a partida. Rodou. Eu acredito que dessa forma que nós jogamos é a forma que nos aproximou mais de poder vencer esse jogo contra um verdadeiro colosso. Um time espetacular, um time que tem todos os méritos e os merecimentos de ter passado de fase. É um time incrível, que foi superior, é superior, e nós temos que reconhecer essa superioridade do adversário. Ô, Pedrosa, que é um colosso, acho que todo mundo vai concordar, né? A gente está falando da primeira prateleira da Europa. Nem todo mundo, o Danilo não concordava. Falou que o Chelsea era pau a pau, né? Falou que era do mesmo nível. Do mesmo nível, né? Mas o Bayern, de fato, tá na primeira prateleira do futebol europeu, né? E a gente sabe disso. Mas que essa era a forma mais próxima que ele poderia chegar da vitória, às escolhas do Felipe. E eu acho que o Vene foi muito bem aqui. Ninguém aqui tá para criticar as escolhas do Felipe, que é o treinador do Flamengo, e ele sabe o que há de melhor do Flamengo, e ele escolhe o que ele quer implementar enquanto o seu estilo. Sim. E tá tudo bem. Eu acho que todos os brasileiros estão de parabéns nesse Mundial, todo mundo entregou o que podia entregar. Parabéns para o Flamengo, fez uma belíssima campanha. Agora, você acha que isso a postura do Flamengo era o mais próximo que ele poderia chegar da vitória? Eu pergunto pelo seguinte, talvez se ele tivesse uma postura um pouco mais defensiva e perdesse muito a característica do Flamengo de ser, porque o Flamengo tem um DNA. Sim. Ele poderia chegar mais próximo ou não? Não, a derrota só seria vista de forma diferente, e talvez de uma forma covarde. Eu acho que é isso. O Flamengo, a realidade do Flamengo não é a Copa do Mundo de Clubes. A realidade do Flamengo não é essa. A realidade do Flamengo é a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, o Campeonato Carioca e as Recopas. Nessa realidade, o Flamengo é melhor do que 95% dos times aqui da América do Sul. Então, dentro do que o Flamengo se propõe a fazer,
Flamengo foi corajoso, o Flamengo foi digno, o Flamengo não abriu mão do seu estilo de jogo e fez o Bayern de Munique jogar de forma séria. Isso, para mim, dentro do contexto, já é algo muito positivo. Fazer o Bayern de Munique jogar de forma séria, levando a partida séria, e levou sim, as pessoas podem até, se poupou, se dosou. Eu não acredito que tenha se dosado porque era contra o Flamengo. É porque o Bayern de Munique construiu um resultado com 9 minutos de jogo que fez o Bayern, logicamente, jogar com o resultado acima do placar. 85 minutos do jogo, o Bayern de Munique controlou a partida. Talvez ali no 2-1, quando o Flamengo faz o 2-1, você imaginava assim, os caras vão sentir, o Flamengo vai vir pra cima, passaram 3 minutos, os caras conseguiram controlar de novo, pressionaram o Flamengo e fizeram o terceiro gol. No 3-2, você ainda teve novamente, será que dá, não sei... Os caras pressionaram de novo, fizeram o quarto gol, poderiam ter feito o quinto, poderiam ter feito o sexto, e foi assim o desenho da partida. Eu acho que querer desenhar que o Flamengo jogou de igual para igual é uma mentira pro torcedor que tá vendo isso. Querer desenhar que foi pau a pau é outra mentira. A questão é, nada disso faz a gente apagar que o Flamengo foi digno, que o Flamengo competiu. Concordo plenamente com o Venê. Ficar massacrando o Luiz Araújo, ficar massacrando o Arrascaeta, o Wesley, isso é uma bobeira, isso é uma inutilidade pro desempenho que o Flamengo teve dentro dessa Copa do Mundo de Clubes. Eles não erraram porque eles são ruins, porque eles são péssimos, porque eles foram desatentos. Eles erraram porque tem um time que tem um modelo de jogo totalmente claro, que é campeão da Bundesliga, que é um dos melhores times do mundo, que faz você errar. O Felipe Luiz é muito claro na coletiva dele. Não é que eles tenham errado porque eles queriam, é porque eles perdem a bola e o bloco tá lá alto e tem 5, 6 jogadores na linha da bola para poder recuperar. Assim é o Bayern de Munique. E teve uma diferença. Eles são fatais, e teve né, uma gente? diferença ontem muito grande dos outros jogos que aconteceram. Eu fiz os 3 jogos do Bayern nessa Copa do Mundo, tirando esse jogo contra o Flamengo. O Pamecano ontem voltou ao time titular. O Pamecano é o cara que rouba a bola do Arrascaeta no gol do Harry Kane. Ele é um zagueiro muito mais veloz e combativo. Eles usam caçadas individuais. E olha onde ele estava nesse lance. Esse que é o ponto. Olha onde ele estava. Então, assim, o Arrascaeta domina a bola de costas na intermediária. Geralmente aqui no futebol brasileiro, ele vai ter uma pressão de cercar. Ele vai conseguir sair. Não, o Pamecano dá o bote, o Harry Kane pega a bola, gol do Bayern de Munique. Depois do segundo gol, muita gente, o Luiz Araújo tomou a decisão errada. Pode até ter sido, mas você percebeu que tinham 4 jogadores ali em volta dele? Que talvez ele não conseguisse sair. E aí, quando acontece o momento do roubo, o Joshua Kimmich, que eu falei aqui diversas vezes, ele dá um passe, que é passe de cinema. Ele finge que ele vai dar o passe, a zaga do Flamengo faz todo o balanço para a direita, o Harry Kane domina, sem olhar pro gol, ele já bate, faz o quarto gol ali do Flamengo. Meus amigos, a qualidade dos caras é realmente impressionante, né? Acho que se a gente para pra analisar de uma maneira mais fria, o Flamengo sim fez o jogo digno, fez aquilo que estava dentro da sua proposta, claro. Tiveram muitos erros ali individuais, em especial, eu diria na escalação, infelizmente. O Felipe montou o time ali de uma maneira que na prática não funcionou, né? O Arrascaeta sem intensidade acaba prejudicando demais ali na pressão, na possível roubada de bola. No segundo tempo ele tentou mudar ali, colocar o BH e o Wallace, porém já era tarde demais, o Bayern veio pra cima, acabou conseguindo matar o jogo. Agora é bola pra frente, o Flamengo tentou, mas não deu, não conseguiu. Certamente o grande aprendizado, o Flamengo sai muito forte, acho que o Flamengo, Palmeiras, Botafogo também fez um bom Mundial de Clubes ali, passando naquele grupo da morte. Então, consequentemente, para todos os brasileiros, foi um grande Mundial, onde os BR saem muito fortalecidos, se a gente comparar como eles chegaram, né, e como foram melhores do que os outros times de outras localidades. Os europeus ali puderam ter um destaque, e aqueles times europeus de segunda linha acabaram mostrando que estão ali no mesmo patamar ou batendo no mesmo nível ali dos times brasileiros. Como o Felipe comentou algum tempo atrás, né, é muito difícil bater de frente com a elite. E esse jogo entre Flamengo e Bayern ficou muito nítido, aquela fala dele de alguns dias atrás. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até logo mais. Valeu!